A paz do Senhor, aqui são os pastores Joserto e Patrícia Moura. Estamos aqui com a Fabiana, Rio de Janeiro, Maria, lá do Piauí, e nós também aqui do Rio de Janeiro. Estamos estudando sobre o fruto do Espírito. Antes de orar, semana passada, 9 de novembro de 2023, nós começamos a estudar sobre alegria, que é um fruto do Espírito. E nós vimos que a alegria ela vem de Deus, não depende de circunstâncias, nem de aquisições materiais. Está lá em Salmo 4, versículo 7. A alegria precisa ter como base o pertencer ao Senhor e poder estar na presença de Deus. Esse tem que ser o motivo maior da nossa alegria. A alegria de ser salvo em Cristo, de ser justificados pelo sangue de Cristo. Isso está lá em Salmo 43, 4, Salmo 51, 12 e Salmo 68, 3. A alegria também de poder desfrutar de uma vida nova, de andar em novidade de vida em Cristo, bebendo das fontes da salvação que vem dele, que é a nossa fonte de águas vivas. Está lá em Isaías 12, 3. Também só experimenta a verdadeira alegria quem investe na leitura bíblica, na oração, porque tem um crescente aprendizado aos pés do Senhor e o coração vai se tornando cada vez mais puro, santo, reto. Então nós experimentamos verdadeira alegria. Está lá em Salmo 98, 4. A alegria também envolve ser servo de Cristo, se submeter ao coração de Cristo. Isso vai nos ensinando a servi-lo, não por obrigação, mas por prazer, com uma alegria incomparável, não por medo do inferno. Salmo 100, versículo 2. Outro motivo de alegria é a esperança de uma vida eterna com Deus. Essa aí tem um peso enorme. Se nós não tivéssemos uma promessa de vida eterna com Deus e vivêssemos aquele versículo que fala: quem vive só aqui agora para as coisas deste mundo, quão infeliz é, não tem alegria, né? E poder imaginar estar presencialmente diante do Senhor, isso faz o nosso coração bater mais forte de tanta alegria. Isso está lá em Provérbios 10, 28 e Lucas 10, 20. Isso que foi que nós estudamos a aula passada, porque nós falamos muitas outras coisas, mas essa aula não foi gravada, não foi para o YouTube. E hoje, então, nós vamos dar continuidade na página 4 da apostila. Você que vai ouvir pelo YouTube, se você quiser adquirir essa apostila Fruto do Espírito e tantas outras apostilas já confeccionadas em Cristo, elas são gratuitas, não cobramos nem o envio, nem o material. É só contactar o meu WhatsApp, código 21. Eu não vou dar o código do Brasil, porque nós não enviamos para fora do Brasil mais, que é muito caro, só mesmo para a nação brasileira. Então, é código 21, que é Rio de Janeiro, 9807-07119, tá bom? É só contactar falando, eu quero apostila, que aí nós entramos em contato e acertamos. Acertamos o endereço e envio. Mas é custo zero, tá bom? Então vamos lá, pastor, você pode orar? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado por essa tarde, obrigado pelas vidas que vamos ouvir posteriormente, obrigado pela vida da Maria e da Fabiana que estão presentes aqui. O Senhor vem abençoar, Pai, esta palavra, que nós diminuamos, que o Senhor cresça, que somente o Teu nome seja glorificado nessa tarde. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de ministrar uma porção da Tua palavra. Nos ajuda a frutificar esse maravilhoso fruto do Espírito que é a alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos ler, eu vou pedir que a Fabiana, começar pela Fabiana, leia pra gente
Provérbios, capítulo 12, versículo 20. Provérbios, capítulo 12, versículo 20. Achando, Fabiana, pode ler, minha amada. Bem alto pra gente... Ah, você não pode ir muito alto, porque por causa da localidade que você tá. Vai lá. Tá me escutando bem? Tamo. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Muito bom. Quem maquina o mal tem um coração enganoso. É verdade. E nós temos muitos corações enganosos, não só no meio da política, mas no meio empresarial, na sociedade como um todo, né? Só maquinando o mal para se dar bem, é o que a gente mais vê nesse sistema mundano. Mas a alegria está entre aqueles que promovem a paz. Então eu tenho que ter paz com todo mundo. Então eu tenho que concordar com todo mundo, fazer o que todo mundo quer para eu ficar em paz. Não. Essa paz é até a primeira vírgula, isto é, se para ter paz com alguém eu vou ter que negligenciar os princípios de santidade, eu vou ter que negar a palavra e andar fora da vontade de Deus, então não há paz. É verdade. Lembrei até do versículo que Jesus falou, né? Não penseis que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O próprio Senhor Jesus veio trazer espada. O que ele quis dizer com isso? Aí ele segue, a paz, né? É só até o momento em que a palavra não é negligenciada. E depois ele continua dizendo, né? De agora em diante, o pai vai ser contra a filha contra o pai, a sogra contra a nora, né? Mas estava falando da palavra de Deus. Porque ele fala que os nossos maiores inimigos serão os da nossa própria casa. Às vezes a gente esquece isso, mas é da minha família. Justamente por isso. Porque é da minha família, são muitas vezes os nossos maiores opositores. Está na Bíblia. E se para ter paz eu tenho que concordar com a prática do pecado de alguém, então não vai ter paz. Então, por isso que fala, no que depender de nós, tende paz. Às vezes não é possível. Você quer a paz, a pessoa não quer. A pessoa não quer porque ela não quer se adequar ao princípio da paz. Por exemplo, no trabalho. Você tá lá no trabalho e tem uma colega que mente o tempo todo por detrás do chefe. Aí o chefe não te pergunta nada. Mas você acha que ser reto é chegar pro chefe e dedurar a sua colega. E você vai perder a paz com essa colega. Deixa Deus ser Deus. Você tá vendo, você ora, mas deixa Deus mostrar ao chefe. Então depende de você manter paz com essa colega ou não. Agora, se seu chefe chega para você e escuta, você já viu alguma vez fulana mentir sobre mim? Aí você tem duas opções, manter a paz com a sua colega e mentir para ele, ou falar a verdade e perder a paz com a colega. Vai falar a verdade, porque no que depender de você, segundo a palavra de Deus, porque você é Cristo vivendo em você. Então Cristo não mente, então você não pode mentir. Dei um exemplo porque isso acontece muito no trabalho, né? No ambiente de trabalho, você é confrontado o tempo todo entre mentir ou não. E não mentir sempre envolve perder alguma coisa, perder uma amizade, alguém não falar mais com você, né? Porque a verdade dói, a verdade traz transparência e as pessoas querem viver no escuro, né? Nas máscaras. Maria, você colocou, mas Ela falou o seguinte. Então, estamos falando sobre alegria. De vez em quando a gente está gravando para ir pro YouTube, né? E de vez em quando vocês vão notar que a gente dá uma paradinha para falar coisas que não são muito pessoais para irem pro YouTube, ok? Então, isso é questão de sabedoria. Então, vamos lá.
lemos Provérbios 10, 28, que fala que há alegria. Há uma alegria quando nós promovemos a paz. Precisamos ser pacificadores, não colocar lenha na fogueira. Vem um irmãozinho ou uma irmãzinha que não está muito bem espiritualmente, falar mal do outro e fofocar. O que é ser pacificador? Ô, amado, vai ver que aquele irmão não está num dia bom, perdoa, sabe? Esquece isso, segue em frente. Isso é ser pacificador. Não, acho que você tem razão. Eu também já percebi isso. Aí coloca a lenha na fogueira. Não está sendo pacificador. Você tem que promover a paz desde que não fira a palavra de Deus, né? Isso traz alegria sobrenatural. Maria, lê pra gente Provérbios 21, 15. Tá bom. Provérbios 21, 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Gente, isso nunca foi tão real. Quando se faz a justiça, mesmo que seja a justiça do homem, porque a justiça do homem nas suas bases, sem a contaminação que está tendo agora, ela é legal. Para isso existe estudar direito. A questão é que se corrompeu, né? E hoje a justiça se tornou injustiça. Assim como a liberdade se tornou liberalismo, né? Só um minutinho. E aí, o que acontece? Quando se faz a justiça, isso traz alegria para aquele que é justo. Porque quando você é justificado pelo sangue de Cristo, você tem prazer em ver as pessoas sendo justas. Quem aqui, isso eu posso falar no YouTube, porque está o tempo todo lá, quem aqui, como um bom cristão e um bom cidadão brasileiro, não se sentiu ferido, agredido, ao ver aquelas pessoas, senhoras até no dia 8, sendo presas? É a prática da injustiça nos fere, porque nós clamamos pela justiça. Fala, amor. Eu creio que a gente tem que observar muito bem esse texto, porque, como eu já disse anteriormente, a justiça, na tradução em inglês, tem dois tipos de justiça. A primeira, righteousness, que significa a justiça que aquele que pratica a palavra de Deus consegue viver. Se eu não nascer de novo, eu não vou conseguir praticar a justiça de Deus. Não, porque a justiça do homem é falha. Exatamente. Então, esse texto aqui teria que ser analisado sob a ótica da tradução. Que é a justiça de Deus. Exatamente. Porque eu, como justo, isto é, justificado por Jesus... me alinho com a justiça de Deus. Exatamente. Mas se eu não tiver, eu não vou conseguir viver o evangelho. Exatamente. Tem muita gente cobrando pra gente que vai nos cultos que ele viva uma vida santa. Mas nem todos que vão aos templos são discípulos de Cristo. Então, é a mesma coisa que eu pegar, eu sempre uso esse exemplo terrível, né? Um pacote de biscoito. Se eu pegar um pacote de biscoito e dizer, e lá dentro tiver um rato, não é porque o rato está dentro do pote de biscoito que ele é um biscoito, né? Então isso é muito sério. O novo nascimento faz com que eu pratique a palavra de Deus e receba a justificação e possa praticar com alegria a palavra e a vontade de Deus. Também tem até quando fala de nós sermos justificados, né? Eu li hoje um post que ainda não compartilhei, muito, muito bacana. Se você pegar uma caixa, e nós como seres humanos, todos temos a mesma caixa. Uns mais gordinhos, outros mais magros, uns mais altos, outros mais baixos, mas é tudo corpo humano. Ímpio e cristão tem corpo humano, perecível. Mas se você pegar uma caixa e colocar dentro dela joias preciosas, diamantes, aquela caixa ganha um grande valor porque ela se torna um porta
joias. Se você pegar a mesma caixa e jogar casca de maçã podre, resto de comida podre ali dentro, ela se torna uma caixa lixeira. Uma lixeira. As duas eram caixas. O que fez a diferença é o que colocou lá dentro. Então, quem tá com casca de maçã podre, comida podre dentro da caixa, não consegue experimentar, nem viver, nem muito menos entender a justiça de Deus. Quem está com joia preciosa, que é o Espírito Santo, dentro da caixa, vai viver a justiça de Deus. E quando se vive a justiça de Deus, há alegria. É verdade. Né? Há alegria. Mas os malfeitores, quando vem a justiça de Deus se concretizando, que agora ela está se concretizando parcialmente, que é mentira dizer que a justiça de Deus está já integralmente, então que é isso que a gente está vendo? É óbvio que não. E quando vier o juízo final é que o martelo vai ser batido, de fato. Né? E aí os malfeitores vão se apavorar. Porque nem vai ter mais jeito, né? A Maria, eu acho que perdeu o sinal. A internet dela deve ter caído. É verdade. Ou entrou alguma ligação. Então vamos lá. Diz aqui. A alegria, né? Dentro desses textos que nós lemos em Provérbios 12, 20 e Provérbios 21, 15. A alegria de poder dar conselhos na palavra de Deus que podem trazer paz aos corações. Né? Que da nossa boca sai o que for bom para edificação, para promover a paz. Isso gera em nós alegria. Poder agir corretamente segundo os princípios da palavra de Deus. Isso gera alegria. Praticando a justiça de Deus. Isso gera alegria no nosso coração. Por isso que essa alegria ela é sobrenatural. O tempo todo a gente está vendo essa alegria condicionada ao mover do Espírito Santo. Né? Tem até um louvor do Rebanhão, muito antigo, que acho que a Fabiana não deve conhecer, mas quem tiver no YouTube, você pode ter uma casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, teu carro do último tipo, ou andar conforme der na cabeça. Acho que é vencedores. Aí no final ele fala, mas nada disso adianta, a sua vida é um grande vazio, você precisa de Jesus, enfim. Essas coisas, elas trazem uma alegria momentânea, transitória. A alegria do fruto do Espírito, como fruto do Espírito, é uma alegria que não depende de circunstâncias, né? É verdade. O próprio Deus, aqui na apostila, o próprio Deus está restaurando um povo que experimenta a alegria nele, que se alegra na glória de Deus. Às vezes as pessoas vão ouvir no YouTube, essa pastora está chovendo no molhado, está pregando o óbvio. Esse óbvio vai fazer toda a diferença na nossa vida nesses finais dos tempos. Onde vai estar a nossa alegria vai fazer toda a diferença. Porque nós vamos ser rodeados de muitas tristezas. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo. E se a nossa alegria estiver pautada no que estamos vendo ou deixando de ver, nós vamos tornar depressivos. Então, nós precisamos aprender isso. Que a gente viu até agora. Qual é a nossa fonte de alegria? Em que estamos pautando a nossa alegria? E o próprio Deus, ele está restaurando um povo que experimenta essa alegria nele, que se alegra na glória dele. Pastor, você pode ler Isaías 24, 14. Amém. Vou ler na nova versão transformadora, né? Isaías 24, 14, né? Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Eles gritam em canto de alegria por quê? Conquistaram terras? Não. Ficaram ricos? Não. Por causa da majestade do Senhor. É verdade. O fato de o Senhor ser rei, estar no trono, reinando em nossas vidas, pertencermos a Ele,
termos a glória dele nas nossas vidas, tem que ser a real motivação da nossa alegria nesses dias. Porque hoje você pode ter uma casa e amanhã não ter mais. Né? Por exemplo, vou usar um exemplo triste. Quantos ali nos kibbutz estavam com a sua vida estabilizada? Com essa casinha toda arrumadinha, tudo correndo bem, em fração de segundos, de minutos ou de horas, tudo foi destruído, pessoas mortas, casas totalmente metralhadas, destruídas, queimadas. Então, a gente pode dizer, minha alegria está naquele carro que Deus me deu. Aí vem um caminhão, passa em cima do carro. Meu Deus. Foi brincando, foi embora a sua alegria. Então não pode. Nesses dias, quem tiver... E aí você está falando de coisas materiais, então vamos mudar o teor da conversa. A minha alegria está no cargo que eu exerço na minha igreja local. Aí o templo fecha e você não vai mais exercer aquele cargo. Para onde vai a tua alegria? A minha alegria está porque eu fui ordenado e auxilio o pastor da igreja. Aí vem a perseguição, vai um para cada canto. Você não vai mais auxiliar o seu pastor da igreja local. E aí, sua alegria estava nisso? A minha alegria está porque toda a minha família me apoia. E aí você se converte, fala a palavra de Deus e todo mundo vai contra você. Exatamente. Então, a alegria não pode estar nem no casamento. Quem coloca a sua alegria no casamento está entrando numa canoa furada. Casamento é um presente de Deus, mas depende de seres humanos. Seres humanos falham. Seres humanos mudam. E aí? Então eu vou ficar deprimido? Eu já vi gente falar, o meu marido me deixou, eu vou me matar. Eu falei, é ruim. Por mim, tchau. Tchau e benção. Me matar porque marido deixou, que aí vai com Deus. A vida segue, continua, porque minha vida não gira em torno do meu marido. Minha vida gira em torno de Cristo. Sou auxiliadora idônea. Graças a Deus sou boa dona de casa. Quem me conhece já percebeu isso. Cozinho muito. Sempre fazer coisas para eles. Gosto de fazê-los felizes. Eles têm a roupinha deles lavada, né? Para isso estamos há 32 anos casados. Mas a minha vida não gira em torno dele. Ele sabe disso. Eu até brinco com ele. Tanto ele sabe quando eu falo assim, amor, acho que tá chegando minha hora de ir pro céu. Aí ele brinca assim, vai não, amor, olha o seu filho. O seu filho precisa de você, porque ele sabe que falar que ele precisa não adianta mais. Entendeu? Porque... Ele quer ser o filho mais velho, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender, não é, agora então não vou amar meu marido. Não, porque se você não amar o seu marido, você está em pecado. E o pecado vai te levar para o inferno. Eu não vou ser uma boa... Agora eu vou pegar pesado e vai para o YouTube. Todo mundo, não, eu obedeço a palavra de Deus. Está escrito lá na palavra de Deus assim, que as mulheres sejam... boas donas de casa. Boas donas de casa. É uma sugestão ou é uma ordenança? É uma ordem, né? Quando a ordenança é desobedecida, é o quê? Pecado. Então, não ser boa dona de casa, aquela que acorda meio-dia, não faz nada, o marido chega do trabalho e a casa tá um horror, isso é pecado. A não ser quando você também trabalha fora. Aí tem que haver um acordo entre os dois, cooperando. Agora, a mulher não trabalha fora. E aí, quando o marido chega, não tem janta, não tem lanche, banheiro sujo, tudo jogado. Estamos no novo normal. Isso também faz parte do novo normal. Mulher não é mais escrava. Meu corpo, minhas regras. A mulher não é escrava, a mulher é auxiliadora idônea. É bem diferente. O mundo quis igualar ser auxiliadora idônea a ser escrava. Sabe o que é auxiliar?
É ajudar alguém que não consegue ser alguém sozinho. Auxiliar é ajudar alguém que não consegue ser tudo que precisa ser sem ajuda. Isto é, o homem depende da mulher para ser o que Deus quer que ele seja. Auxiliador idôneo é isso. O que é idoneidade, amor? Idoneidade é você ser capacitado, né, para fazer alguma coisa. Infelizmente, meu dicionário está ali longe de mim. Não tem então, o Senhor nos capacita a sermos auxiliadoras. É um papel extremamente importante. Tira uma boa dona de casa e uma auxiliadora idônea de uma casa e vê o que vai acontecer com a casa. Um horror. Uma vez eu fui cuidada da minha mãe que operou, lembra, amor? Eita. Eu passei um mês na casa da minha mãe cuidando dela. E meu marido e meu filhinho lá me ver. Ela precisou muito de mim. Você ficou 5 dias no hospital também. Fiquei 5 dias. Não chegou a um mês, não. 5 dias no hospital e mais uma semana ou 2 com ela. Não chegou a um mês. E não vim em casa. Quando eu cheguei em casa... Isso tá indo pro YouTube, não tem problema não, pra ver que essas coisas acontecem. Eu olhei, era roupa pela sala. A casa parecia que tinha passado um furacão, e um furacão sujo ainda por cima. Eu não sabia nem por onde começar. Eu sentei no meio do chão da sala, eu me lembro como se fosse hoje, e comecei a chorar compulsivamente. Porque eu não estava aqui. Eu falei que se Deus me levar, eu não consigo imaginar o que essa casa vai virar. E isso em toda a casa. Maria, se Deus te levar, o Antônio vai levar bem a casa? Bem mal. Fabiana, se Deus te levar, o Giliano vai levar bem a casa? Vai. É isso aí. Então nós temos um papel importantíssimo. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa e com as próprias mãos destrói, porque a casa se mantém por nossa causa. Olha que papel importante da mulher. Tanto que a igreja é comparada a uma mulher, não a um homem. Já parou para pensar nisso? Assim também como a Babilônia é uma mulher. É comparada a uma mulher. Então vamos lá. Lemos Isaías 24:15, agora Isaías 63:18. Hoje nós estamos bem comedidinhos, falando direitinho. Vocês querem que falar também, hein? Isaías 63:18. Eu não me importo de dar exemplo meu e do Zé Arthur, porque eu tô falando da gente. Aí pode ir pro YouTube. O que não pode é a gente falar dos outros, né, amor? Exatamente. Isso não é de Deus. Ninguém nos deu permissão para falar dos outros. Isso é fofoca. E fofoca é pecado. É verdade. Isaías 63:18. Quer que eu leia? Não, agora é a Maria, porque a Fabiana leu e leu você. Agora é a Maria. Por pouco tempo, o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Eu acho que eu digitei algo errado. Deixa eu ver, dá um tempinho aqui no YouTube. A bênção do meu marido percebeu qual foi o erro de digitação. É Isaías 65:18. Leu aí, Maria. Agora sim vai ter contexto. Alegre-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Deus tem prazer em que sejamos alegres nele. Ele cria alegria em nós. Ele gera, pelo Espírito Santo de Deus, uma verdadeira alegria em nós. Aleluia. Né?
Nós precisamos também entender que há uma alegria em estar na intimidade de Deus através de Cristo. Quem nunca experimentou uma intimidade com Deus, posso falar? Não experimentou a êxtase da alegria. Não experimentou, não. Você desfrutar da intimidade com Deus, você ouvir, você tá ali. Por exemplo, quando eu recebo as palavras, né? Essas apostilas, as palavras, eu quase que ouço audivelmente o Senhor falando. Ele vai falando, vai nesse texto, vai naquele, vai me guiando. E o que eu vou escrevendo, eu não penso antes de escrever. Vai saindo e eu vou escrevendo. Isso é sensibilidade à voz de Deus, que vem de uma intimidade com Deus que gera alegria em nós. É verdade. Uma alegria inigualável, né? Fabiana, lê pra gente Isaías 30, 29. Isaías 30, 29. Vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Olha que coisa linda. O Senhor vai colocar cântico em nossos lábios. O Senhor vai colocar regozijo em nosso coração, né? Já viu que naqueles filmes, quando vai tocando flauta, que as pessoas vão atrás dançando ao ritmo de flauta, são contagiadas, né? É exatamente isso. A alegria do Senhor em nós vai contagiar outras vidas, né? E nós vamos nos alegrando ao monte do Senhor. Monte fala de quê? De intimidade. Essa alegria vai aumentando, vai se desenvolvendo como fruto do Espírito e contagiando outras vidas quando nós desenvolvemos intimidade com o Senhor. É né? verdade. E o que acontece? Essa intimidade, ela é tão importante com o Senhor, mas tão importante, que no final dos tempos, né? No final dos tempos, Jesus não vai perguntar para você quantas pessoas você ganhou para Ele. Ele vai perguntar se você teve intimidade com Ele. Lembra daquela cena final em que o Senhor separa o bode das ovelhas? Você lembra disso? Quando você separa o bode das ovelhas, e o Senhor pergunta, né? E aquelas pessoas começam a falar: olha, mas nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não fizemos isso e aquilo. E aí Jesus fala a frase final que determina, eles mesmos determinaram seus próprios futuros, não foi Deus. Porque à medida que eu vivo na terra sem seguir a Cristo, ou fingindo que o sirvo, sendo só um religioso, eu vou ouvir essa frase, muitas pessoas vão ouvir essa frase final: não vos conheço. O que significa isso? Você não teve intimidade comigo, por isso não pôde desfrutar da minha alegria verdadeira, né? Na verdade, o maior objetivo de Deus conosco é a intimidade. Lá no Jardim do Éden, o Senhor vinha todas as tardes para conversar, para se relacionar com Adão e Eva. Então, se um cristão ele não se relaciona pessoalmente, individualmente com o Senhor todos os dias, não está vivendo o maior propósito de Deus. E não está experimentando a verdadeira alegria. Exato. Ainda, Salmo 16:11, você pode ler, pastor? Posso. Salmo 16:11, né? Isso, amor. Salmo 16:11. Tu me mostrarás o caminho da vida.
e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olha que fala, aqui fala o prazer de viver à tua direita, né? Aqui é um salmo falando Davi, né? de Davi, falando sobre Jesus, né? Porque quem vive à direita de Deus por toda a eternidade não somos nós, é Jesus. Senhor. Mas, como nós somos co-herdeiros com Ele, e Ele é o filho primogênito entre muitos irmãos, então nós vamos desfrutar também da alegria plena de estar eternamente na presença do Senhor. Amados, vamos lá, a gente mistura um pouco o fruto do Espírito com o Apocalipse, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver hoje em dia. Tipo, alguém chega pra você, nega Jesus e eu corto a sua garganta. Nossa. Aí você fala, ai pastora, você é tão trágica, você não tá sabendo das últimas notícias não? Depois eu te atualizo. Porque agora é cortar garganta, cortar braço. Porque aquelas crianças, aquelas mulheres, lá eram seres humanos. E começa com os judeus, depois parte para os cristãos. Sempre foi assim. Então, não pense que a coisa vai parar nos judeus. Então, nós seremos perseguidos. Aí vamos supor, dando um exemplo, né? Coloca aqui um canivete aqui no pescoço do pastor José Arthur e fala assim, nega Jesus e eu corto a sua jugular. Glória, glória, Tô chegando, aleluia. Tô chegando. Glória, glória, aleluia. Ai, pastora, lê Estevão. O que Apedrejado. foi aquilo? Um homem sendo apedrejado com pedras enormes, pedaço de carne pulando, porque o tamanho das pedras batendo na pele dele, o que ele é Robocop. Não, ele era de carne e osso. Uma dor terrível, todo ensanguentado. Vejo Jesus vindo ao meu encontro. Nossa. E o Senhor vem buscar ele começa a adorar ao Senhor todo sangrando. É exatamente isso. Por quê? Porque a alegria dele estava em saber que ele ia viver eternamente com o Senhor e não aqui nessa terra. É verdade. Enquanto o cristão não entender que morrer é lucro e viver é Cristo, ele não está preparado para passar pela luta. É forte, mas é verdade. Esse é o nível que o Senhor quer nos levar. A sua alegria está em viver na minha presença aqui e, se for necessário, viver eternamente comigo breve. Se vivemos, para Cristo vivemos. Se morremos, para Cristo morremos. É simples assim. Vivo ou morto, sou de Jesus. Mas ninguém quer ler esse texto. Não, pastor, esse texto é assustador. Mas é verdade. Né? São verdades que as pessoas estão evitando ouvir, mas que precisam ser ditas. Porque eu estava hoje almoçando, lendo a Bíblia, né? Para variar. E estava recebendo, já até compartilhei no WhatsApp, em 1 Samuel 17, que os filisteus nos ensinam. Os filisteus estavam se ajuntando e se fortalecendo para a guerra. A gente tem que aprender com os filisteus. E aí Deus começou a me mostrar vários textos de guerra espiritual, para variar, né? E mostrando da necessidade de estarmos nos preparando antes que a guerra chegue. Tem gente que quer se preparar nos últimos 5 minutinhos do último tempo. E aí pode ser tarde demais. Aproveite todos os 90 minutos de futebol espiritual para se preparar para a guerra. É verdade. Né? E a guerra está cerrada. Eu aconselho a todos a sempre estar orando, jejuando. Antes de sair de casa, ore. Entregue a sua saída na mão de Deus. Hoje nós passamos um perigo muito grande, né, na rua. O motorista, né? Não sei se quer deixar isso aí. Mas... Aqui lendo o texto de Salmo 16:11, eu me deparei com o Salmo 14, que não está na apostila, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando agora sobre sofrimento. Mas você não está falando de alegria, pastora? Como é que agora você pulou para o sofrimento?
Porque a alegria é um fruto do Espírito, que é uma arma espiritual no meio do sofrimento. E aí, olha só o que diz aqui. Versículo 4. Salmo 14, 4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo. Então, na tua Bíblia está escrito isso? Tá. Então não diz que eles não devoram o povo de Deus. Eles devoram. O que é devorar? São canibalistas? Não. Destruir, Eles né? atacam, fazem o meu povo sofrer. Né? E aí continua aqui. Como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Somos devorados, passamos perrengue, perseguição, mas o Senhor está conosco, no nosso meio. O fato de Deus estar no nosso meio não nos coloca numa bolha, impedindo que passemos pela devora aqui. É verdade. Tá entendendo? E olha o que fala aqui. Versículo 6. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Falei Ué. oprimido aqui. É, dos oprimidos. Você, afinal de contas, o Senhor é o seu refúgio ou os planos dos pobres ou dos oprimidos são frustrados? Os dois. É. Porque apesar de nós encontrarmos refúgio no Senhor, não significa que não haja ataque que frustre muitas vezes algumas coisas nas nossas vidas. É verdade. Mas apesar das frustrações, o Senhor é o nosso refúgio, porque o Senhor é a nossa alegria. Então vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Quando florescemos em Deus, estou na apostila. Quando florescemos em Deus e passamos a exalar o bom perfume de Cristo, o caráter de Cristo, como resgatados pelo sangue de Cristo, então, apesar das lutas e tristezas humanas desse viver, há uma alegria sobrenatural em nós e através de nós. Louvamos e adoramos ao Senhor, mesmo em meio à dor humana. Pastor José Arthur, você pode ler Isaías 35, 2? Claro. Vamos terminar daqui a 5 minutinhos, quando for 4h25, para fazermos uma breve oração e a Fabiana tem que buscar o filhinho dela. Isaías 35, 2, né? Isso. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes, como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Verão. Sim, perdão. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor de nosso Deus. Olha só. Aqui diz que haverá alegria, cântico de alegria, porque nós vamos florescer. Porque teremos a glória do Senhor nas nossas vidas, que é simbolizada pela glória do Líbano, porque Deus usa coisas naturais para mostrar coisas espirituais. Teremos o resplendor do Carmelo e de Saron. Jesus é a rosa de Saron. Veremos a glória do Senhor. Agora nós vemos a glória como nuvem. Uma sombra, né? Como uma sombra. Mas quando estivermos na presença deles, vamos ver do Senhor, vamos ver a glória na sua plenitude. O resplendor de Deus na sua plenitude. E isso alegra, traz regozijo ao nosso coração. Versículo 10, né? Também Isaías 35, 10. Lê, pastor. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Isso é Apocalipse. É Apocalipse. Vamos entrar em Sião, a igreja sendo arrebatada, porque o Senhor quem nos resgatou? Foi o Senhor. Ele vai nos encontrar nos ares, com cantos de alegria. Por quê? Porque nós receberemos uma coroa de alegria, não haverá mais choro, só júbilo, não haverá mais tristeza nem suspiro.
É o que fala lá em Apocalipse, não haverá mais choro, toda lágrima será enxuta, não haverá mais lamento, né? Fabiana, você pode ler para terminar esse parágrafo, Isaías 51, 3 e 11. Isaías 51, 3 e 11. Amém. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus erros como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Por que a igreja vai experimentar alegria? Por causa de coisas materiais? Não. Porque vai experimentar o consolo de Deus, vai experimentar a compaixão de Deus, vai experimentar a edificação de Deus em meio às suas ruínas, vai experimentar o operar de Deus em meio aos seus desertos espirituais, e nós vamos nos tornar um jardim do Senhor para exalar o bom perfume dele. E aí sim a alegria. Enquanto a igreja não entender que a alegria está nisso, não experimenta alegria. E versículo 11, Fabiana. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com cântico. Alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão. Repetiu novamente o que foi repetido no texto anterior, que é a alegria eterna na presença do Senhor, né? Isso por quê? Isso porque experimentamos a benignidade de Deus em toda e qualquer situação. Tem gente que acha que só experimenta a bondade de Deus quando tudo vai bem. Aliás, eu particularmente acho que a gente experimenta muito mais a bondade de Deus no meio do furacão. Porque quando tudo vai bem, a gente esquece de ver que é Deus que está por detrás disso. Mas quando no meio do furacão a gente não é destruído, nossa, como Deus é bom, né? Então, para terminar, vamos ler Jeremias 33, 11. Lê aí, pastor. Jeremias 33, 11. Posso ler? Voltou, Maria? Ela voltou. A visita foi embora. Jeremias 33, 11. Lê então pra gente, Maria. Jeremias 33, 11. As vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graça para o templo do Senhor, dizendo: dei graças ao Senhor dos exércitos, pois ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte desta terra, como antigamente, declara o Senhor. Eu vou falar restaurarei aqui. Restaurarei, né? A sorte. O que significa aqui? Nós temos vozes de júbilo e de alegria, porque nós somos a noiva do noivo. A nossa alegria é que nós somos a noiva do noivo, que é Jesus, né? E ofertas de ação de graças para o templo do Senhor. Viu, pastora, como tem que dar para o templo? Quem é o templo hoje do Espírito Santo? Diga-me, pelo amor de Deus. Somos nós. Nós. Então eu trago ofertas de ações de graça para abençoar vidas ou para abençoar estruturas? Vidas. Meu Deus, eu não sei qual a dificuldade de entender isso. Né? E aí a alegria de poder trazer ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, que são vidas. E aí nós damos graças ao Senhor dos Exércitos porque Ele é bom. Por quê? Por que Ele é bom? Por que o seu amor leal dura para sempre? Aí fala, porque eu restaurarei a sorte desta terra. Quem é a terra do Senhor hoje? Somos nós. É o nosso coração.
Ele vai restaurar o quê? O coração. E quando ele restaura o coração, como antigamente, traz para os dias de hoje. A igreja precisa ter o seu coração restaurado e voltar a ser íntimo, discípulo e apaixonado por Jesus. Exato. E essa restauração traz alegria. Eu nunca fui tão alegre tendo tanto problema. Que coisa louca. Nós somos insanos. Por isso que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Porque isso é loucura. Olha essa frase. Eu nunca fui tão alegre com tanto problema. Isso, você fala isso aí, vamos te botar numa camisa de força. Mas as coisas de Deus são loucuras para este mundo. Anota essa frase, que é a frase do cristão. Eu nunca fui tão feliz com tanto problema. É exatamente isso. E para terminar, já terminar a página 4. Estar cheio do Espírito Santo é também estar cheio de uma alegria sobrenatural. Quer experimentar a alegria sobrenatural? Se encha do Espírito Santo, lendo Bíblia, orando, jejuando, buscando a face do Senhor. Dê aí para terminar, pastor. Atos 13:52, para terminar. E isso é muito importante, porque à medida que nos enchemos do Espírito Santo, o que acontece? Jesus mesmo disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. Por que tem tanto crente triste, tanto crente voltado para tantas outras coisas, mas não lê a Bíblia, não ora? Porque os problemas engoliram essa pessoa. Essa que é a grande questão. Então lê aí, pastor, Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que eles estavam cheios de alegria? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E se você ler o contexto aqui desse texto, você vê que eles estavam sendo perseguidos, as autoridades da cidade provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé, os expulsaram dali, eles, porém, sacudiram o pó dos pés, sinal de reprovação, e foram à cidade de Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria. Olha quanta coisa ruim que aconteceu com eles, mas mesmo assim eles estavam cheios de alegria, né? O mesmo apóstolo Paulo que falou: lutas por fora, lutas por dentro, estive ao ponto de desesperar da própria vida, é o mesmo que fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele é esquizofrênico? Não. Porque ele entende que uma coisa é ser feliz e outra coisa é passar por momentos de tristeza. Entendeu a diferença? Senão vai falar: já que eu tenho que ser sempre feliz, alegria, então eu não posso mais ficar triste. A religião é que fala isso. O cristianismo você é feliz porque você tem a alegria como fruto. Porém, você é humano. Há momentos que você fica triste. É verdade. Deu para entender? Então vamos orar para terminar, porque a nossa amada já tem que ir. Quem orou foi... Eu orei no começo. Então, vamos lá. Fabiana, dá pra você orar ou você tem que ir, amada? Fabiana, ora aí pra gente terminar e depois a Maria. Pai, em nome de Jesus, primeiramente agradecemos por mais esse momento na sua presença, Senhor. Perdoa por tudo aquilo, Senhor, que ainda fazemos que entristece o seu coração. E que teu Espírito Santo nos mostre, nos revele tudo aquilo, Senhor, que nos impede de lhe buscar, de lhe escutar, de lhe tocar, de ser verdadeiramente, Senhor, meus filhos. Paizinho, te entregamos agora esse estudo, consagramos a Ti essa aula. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe, guarde e proteja nossos pastores, pastora Patrícia e pastor Arthur, o seu filho Lucas, essa família abençoada que o Senhor colocou, Senhor, em nossas vidas, nos ajudando, Senhor, a entender e a viver a sua palavra. Amém. Paizinho, muito obrigada, Senhor, por momentos assim, hoje, não fique somente conosco, sim, nós vamos compartilhar com mais irmãos, para que a sua palavra seja levada e conhecida. Nosso Jesus,
seja conhecido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância, Deus, com a oração da irmã Fabiana. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos, Senhor, que há na Tua palavra, Senhor, para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor falou aos nossos corações, que o Senhor venha falar aos corações daqueles que vai ouvir posteriormente, Senhor, pelo Amém, Jesus. em nome de Jesus, Pai. Que Teu Espírito Santo venha falar com cada um, Pai. Em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar verdadeiros pregadores, Pai, da Tua palavra, que leve e ensine o santo e genuíno Evangelho, Pai, em nome de Jesus, para que muitas vidas possam ser alcançadas e para que muitas vidas possam ser libertas, Deus, ó, da religiosidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança, Senhor, a Tua igreja, traz, Senhor, a Tua igreja para mais perto do centro da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, desperta, Deus, aqueles que vivem na cegueira espiritual, Aleluia. na surdez espiritual. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja e restaura, Senhor, em cada coração, Senhor, a leitura da Tua palavra, a comunhão, Senhor, a intimidade contigo, Senhor, no íntimo. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, restaura, Senhor, a humildade, Deus, no meio da Tua igreja. Restaura, Senhor amado, a santidade, a integridade. Restaura, Amém. Senhor amado, a verdadeira alegria que vem de Ti, mesmo em meio às lutas, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, da Tua igreja. Aleluia. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece aqueles que pregam, Senhor, a Tua verdadeira palavra, Pai. Dai Amém, graça, Jesus. dai sabedoria, dai força, Pai. Renova a fé de cada um, Deus, a cada dia. Em nome de Jesus, Pai. E obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse momento rico e oportuno, Senhor, de estar junto, Senhor, com os irmãos, com as irmãs aqui presentes. Deus, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor. Assim eu oro já com fé e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.